Olá, Ok. pessoal, bem-vindos a mais um encontro de RH estratégico. Hoje eu estou aqui com Gabriel Leite da Feeds. Ele vai se apresentar, Gabriel por Gabriel. Quem é você? Opa! Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, Lilian. Eu já costumo acompanhar vários podcasts e adoro essa plataforma, adoro ouvir podcast quando eu estou lavando a louça, quando eu estou fazendo algum exercício, estou passando aspirador na casa, estou no trânsito. Realmente é uma fonte de consumo muito bacana que a gente aprende muito sem nem perceber, né? Então, obrigado pelo convite, adoro participar de iniciativas como essa, parabéns pela iniciativa de levar mais conteúdo de qualidade para as pessoas. E o Gabriel, pelo Gabriel, sou sergipano, nasci no menor estado do Brasil. Hoje eu moro em Florianópolis já há 6 anos. Sou publicitário, tenho especialização em marketing digital. Tive uma agência digital com foco em social media durante 8 anos. Comecei gerenciando empresas no Orkut. Comecei a dar muita aula lá pelo Nordeste de marketing digital, gestão de pessoas, inovação, e vim aqui para Floripa. E aqui em Floripa conheci o meu sócio Bruno Soares, né? E a gente fundou a Feeds, que é uma plataforma completa para aumentar o engajamento e desempenho de funcionários. Então, estou muito animado, muito feliz por esse papo e aqui à disposição para aprender com você também. Já te acompanho, te admiro e é um prazer estar batendo esse papo com vocês que estão ouvindo aí também. Maravilha, super bem-vindo, Gabriel. Para quem está aqui com a gente, o tema de hoje não poderia ser outro. A gente vai falar sobre engajamento, né? E a gente tem vivenciado nos últimos anos muita dificuldade sobre esse tema. Porque antes as pessoas tinham muita noção de que engajamento, inclusive a gente aqui que trabalha, né, muito com treinamento e desenvolvimento também, o pessoal falava assim: nossa, para fazer engajamento eu preciso de um team building para minha turma, eu preciso juntar todo mundo aqui no hotel, eu preciso fazer com que eles façam uma atividade juntos, que eles construam algo juntos, que eles interajam entre eles, tomem cafezinho. E de repente chegou uma pandemia, né? E as pessoas que ainda não trabalhavam remoto começaram a trabalhar remoto, e nisso um monte de líder, principalmente um monte de gestor aí se perdeu, porque falou: e agora que eu não estou olhando no olho da pessoa? Inclusive, às vezes eu estou fazendo reunião e está lá uma câmera desligada, né? E como que eu faço para manter esse engajamento? E porque quando a gente fala de engajamento, a gente está falando muito sobre as emoções, os sentimentos da pessoa, quanto aquele ambiente de trabalho, quanto aquela liderança, quanto aquela empresa, quanto aos seus resultados, às suas metas, os seus objetivos. Então, não são apenas questões objetivas, mas a gente também traz questões subjetivas, né? E que muitas vezes se transformaram naquela tela escura e muito gestor ficou perdido, maluco, sem saber o que fazer para conseguir identificar. Será que minha equipe está engajada? Será que essa tela desligada significa que a pessoa não está mais afim de fazer o trabalho dela? Será que porque eu mandei um WhatsApp às 10 da noite e a pessoa não me respondeu em 5 minutos, será que ela não está afim dos seus objetivos? O que está acontecendo, né? E quanta coisa maluca acabou sendo confundida com engajamento. Gabriel, quais os desafios que vocês mais enfrentaram? Eu vou perguntar aí para você como time, tá? Se vocês já trabalhavam remoto, se vocês não trabalhavam, e quando a gente teve essa questão da pandemia, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram aí quanto ao engajamento com o time de vocês? Maravilha, boa pergunta. Nós não trabalhávamos remoto, então a Feeds, quando aconteceu a pandemia, nós éramos 15 pessoas, hoje somos 120, né? E nós trabalhávamos no escritório aqui em Floripa. E quando aconteceu a pandemia, a gente passou a respeitar o isolamento, né? O home office, desde o dia, acho que 15 de março, mais ou menos, de 2020, né? Quase 2 anos exatamente. A Sim. gente entrou em home office e não saiu mais. Hoje a Feeds ela é remote first, né? Nome chique para dizer que somos todos remotos de maneira Nome chique primária. para falar que a gente não vai para o É, escritório, né? nome chique para a gente falar que não vai voltar para o escritório. Fiquem tranquilos, podem trabalhar da praia, tá tudo certo. E a gente enfrentou vários desafios. Sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei do trabalho remoto, apesar de ser uma pessoa bem comunicativa e sociável, adorar interagir com outras pessoas, mas eu sempre gostei da liberdade de poder trabalhar de onde quiser
e de entender que liberdade com responsabilidade você consegue sim construir um bom resultado. Sempre acreditei nisso. Antes da própria FIDS existir, eu trabalhei durante um ano remotamente e funcionou super bem. Eu consegui me adaptar, senti falta das interações, né, pessoalmente, óbvio que sim, mas eu consegui trabalhar e ter resultado. Esse era o objetivo inicial, né? E enquanto FIDS, a gente teve sim, enfrentou desafios, primeiramente por tudo que aconteceu. Então, imagine que as pessoas estavam no escritório e do nada foram todos para casa. Então, não ficou uma parte off e uma parte on. Todo mundo ficou remoto. Então, a empresa realmente virou totalmente a chave. Quando isso aconteceu, as pessoas viviam uma insegurança de maneira geral, né? Não apenas uma questão de como fazer isso, como fazer aquilo, mas o que vai acontecer, né? O que é que vai, o que é que vai rolar no mês que vem? Como é que vai ser o mundo? Então as pessoas estavam vivendo uma imprevisibilidade gigantesca, isso causava ansiedade, apreensão, insegurança, medo. Foram ali mais ou menos uns 3 a 6 meses. Os 3 primeiros meses foram bem caóticos, como assim dizer, de Uhum. organização geral, de construção de gestão, de plano de gestão de crise, para poder entender como a gente ia se reposicionar, como é que a gente ia fazer com que a nossa percepção de valor virasse a chavinha de importante para indispensável, que era o que a gente acreditava enquanto solução, né, da FIDS, que é Na algo que verdade, era a gente importante, se tornou passou por várias indispensável. questões juntas, né, Sim, Gabriel? Porque a gente saiu do momento zero ali, onde a gente tinha dúvida se a gente ia sobreviver enquanto espécie humana. A gente não sabia nem se a exatamente. gente ia estar vivo no dia seguinte, né? Porque Sim, foi algo sim, sim. totalmente novo, a gente não tinha ideia de nada, o que ia acontecer. Daí, para um segundo Sim. momento de será que eu vou conseguir manter, no caso de vocês, os empregos? Será que eu vou manter? Será que meus clientes vão se manter comigo? O que vai Exato. acontecer? Então, a gente viveu a situação mais caótica que poderia acontecer naquele momento, e daí para essa situação de, peraí, é, eu preciso fazer mudanças enquanto negócio, e ao mesmo tempo vocês Uhum. Sim, crescendo e contratando gente no meio do caos. uma loucura, contratando pessoas no meio do caos e entendendo que a gente não estava trabalhando em home office, né? Nós estávamos trabalhando dentro de um confinamento, vamos assim dizer, né? Porque uma coisa é as pessoas trabalharem de qualquer lugar, tendo a liberdade de fazer o que elas quiserem. Outra coisa, é elas fazendo quarentena. É diferente, entendeu? As pessoas estavam vivendo um clima muito tenso. E aí você ter que ainda entre aspas, exigir que as pessoas estejam em produtividade, em alto desempenho, super engajadas, é complicado, porque tinha uma questão de saúde mental ali muito forte. Então, foi preciso, acima de tudo, uma coisa. Primeiro, manter a calma. Dois, dar segurança para as pessoas psicológica. E terceiro, agir com muita empatia, muita flexibilidade e muito respeito. Porque a gente estava entrando na casa das pessoas e sem aviso prévio, sem bater na porta. Então, tinha que pedir licença, primeiramente. Então, é, a, a flexibilidade e a empatia foram duas questões ali fundamentais para você conseguir se conectar remotamente com as pessoas. Então, eu sempre tive interação com os meus colaboradores, sempre tive uma conexão com eles, mas uma coisa é você ter uma conexão pessoal, pessoalmente ali, outra é você criar uma conexão remota, é diferente, porque é uma nova linguagem, é uma nova forma de se comunicar, né? Então, você precisa entender das linguagens, do tempo, do time, dos momentos, dos sinais que são diferentes. Então, acima de tudo, uma nova forma de se comunicar em grupo de maneira corporativa, em que todos estavam aprendendo. Então, os primeiros meses ali, que foi a pergunta inicial de como é que foi, né? É de entender o cenário, né, de agir com muita empatia, de organizar a coisa, de dar segurança, de agir com empatia. Depois disso que as coisas começaram a se tornar mais comuns, mais normais, né? E a gente foi aprendendo juntos. Então, essa foi o começo de tudo, né? E depois de aprender, aí sim que a gente começou a olhar um pouco mais para desempenho, olhar um pouco mais para engajamento de fato, porque como é que você ia cobrar engajamento e desempenho para as pessoas que não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte, sabe? Então, tivemos que agir com muita calma, acima de tudo. Como pegar os gestores que muitas vezes não estão preparados para isso? Você falou aqui de uma questão de empatia e da própria questão da segurança psicológica. Como que a gente ajuda esses gestores
a primeira coisa que eu vejo é identificar, né, o que está acontecendo nesse ambiente de Sim, trabalho, entender essas pessoas. Porque eu falo que empatia é uma das competências difíceis de serem treinadas da noite para o dia, né? A pessoa está ali sim. executando o trabalho dela totalmente focada em resultados e de repente você não vira para ela e fala assim, então, amigo, você tem que olhar para essas pessoas, para os seus sentimentos e necessidades, e ela vira a chave e começa a olhar para isso. Muito complicado, né? Porque as pessoas não aprendem isso na escola, não aprendem isso na faculdade, não tem uma. Existe até uma modinha, né, das pessoas falarem sobre esse termo, mas uma coisa é falar, conhecer, outra coisa é exercer. Requer muita sensibilidade, requer muito entendimento sobre o cenário e uma mudança de comportamento mesmo, que não acontece da noite para o dia, é uma coisa construída, mas com ações você consegue ter resultados, né? Você colocar isso como prioridade, tanto quanto resultado, não é mais nem menos, é tanto quanto, você começa a fazer a pessoa falar, epa, peraí, a empresa, né, está colocando que ela não quer apenas que a meta seja batida, mas que as pessoas sobrevivam a ela. Então, isso é uma outra forma de ver, de entendimento. Os gestores, os líderes, tiveram que se reinventar muito, muito. Porque uma coisa é você cobrar resultado de uma pessoa que está do seu lado ali, teoricamente, dentro do mesmo barco, vamos assim dizer. Outra coisa é você cobrar um resultado e desempenho de alguém que cada um está em um barco diferente e entrando muita água, né? Então, é complicado. Então, muitos dos gestores eles próprios passaram por situações difíceis, né? Porque eles eram gestores que eles foram é, Poupados, né? poupados. Isso, o problema rolou para todo mundo, cada um né, do seu jeito, dentro do seu contexto, mas todos sofreram. Então, acho que isso foi uma forma meio que automática de falar, putz, também aconteceu alguma coisa ruim comigo. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa desse nível ou pior com o colega. Então foi uma coisa que doeu em todo mundo. Uns mais, outros menos, um de um jeito, outro de outro. Mas eu acho que muita conversa, assim, né? Muito treinamento, muita transparência. Eu acho que transparência foi uma coisa muito importante para os líderes, falando, olha, o cenário é esse, as possibilidades de acontecer X, Y, Z existem, e vamos todos, né, tentar reverter isso de alguma maneira. E das diretrizes, tá? Ó, criamos um manual, eu lembro que a gente criou um manual de engajamento com os colaboradores, um manual de utilização da própria plataforma para isso, da Feeds. Então, houve toda uma Vocês criaram um construção. material também que foi super legal, eu lembro desse, acho que 2020, 2021, que foi um material sobre humanização no digital. Uhum, Foi um material que sim, vocês soltaram também, circulou muito aí pelo meio do RH. E, pessoal, legal. vai no Google, nos grupos de RH, que vocês vão achar alguma coisa, né? Humanização RH Feeds, coloca lá que vocês acham isso. A gente aqui teve também, eu posso citar como exemplo, porque depois eu quero puxar um gancho aqui para você responder isso. Eu tenho mulheres que são consultoras aqui no nosso time, que têm filhos pequenos, que têm crianças pequenas. Uhum, Então, que durante a pandemia, cada uma pelos seus motivos, mas acabam ficando em casa com os filhos, né? sim, Sem aula, ficavam com os filhos pequenos, e depois, quando voltou à escola, o trabalho de leva na escola, volta, dá almoço, sai correndo, enfim, né? E às vezes o que a gente percebe nesse dia a dia é exatamente que a gente tem que abrir mão de alguns horários. Então a gente sabe que, por exemplo, em determinados horários a gente não pode colocá-las em reunião, porque elas vão estar comprometidas com essa questão pessoal. Em alguns momentos, então, por exemplo, no dia que você tem ali as questões da escola, que não teve aula, que você está com um filho pequeno em casa, que ele não tem essa noção. Gabriel tem criança pequena, ele sabe muito bem como que sim, é isso, né? Ele não escolhe horário sim. para chorar, para ficar doente, para pedir comida, né? É tudo durante o dia. Ele não Não quer tem saber se é uma controle reunião, remoto. né? Que é uma reunião importante que Sim, vocês agendou tem 3 semanas e foi difícil agendar. Não, ele simplesmente tem as necessidades dele e vai dar o seu show no momento que for necessário, né? E a gente teve que sim, aprender a lidar com isso. Daí o que eu queria até trazer para você para essa discussão é que a gente já sabe que a gente precisa, para ter resultados, a gente precisa ter engajamento, sim, né? Então a gente precisa que as pessoas não apenas tenham bons diplomas, tenham boa experiência, mas que elas estejam realmente envolvidas, que elas queiram fazer parte daquilo, que elas queiram contribuir, que elas queiram estar ali de fato. Né? Hoje é sim. uma das questões muito importantes que a gente precisa conectar
com as relações de trabalho. Mas a gente tem esse outro lado, que nem sempre a pessoa estar engajada significa que ela vai estar empenhada 24 horas por dia, e não necessariamente significa que os resultados dela vão ser mantidos ou vão ser melhores do que estavam. Porque exatamente existe a vida real, né, nos bastidores, e por mais que a pessoa tenha se empenhado, tenha se dedicado, alguma coisa pode ter acontecido. O que eu estou trazendo esse ponto aqui para a gente como reflexão é que é para a gente não confundir as coisas e falar assim, o resultado de fulano diminuiu, logo ele está menos engajado com a empresa. Talvez ele esteja mais engajado ainda com a empresa. Só que pode ter acontecido alguma questão que esse engajamento teve obstáculos de entrega no meio do caminho. Né? Para a gente não achar sempre que falha de entrega é falha de engajamento. Não são. Você vê dessa forma ou você vê diferente, Gabriel? Eu vejo assim também, existem vários motivos que levam a não entregar resultado, né? A falta de engajamento, eu vejo que ela colabora assim para a falta de compromisso, às vezes de empenho, mas não é uma única coisa, não é uma coisa, a pessoa está desengajada, então ela está entregando ruim. Às vezes não é isso, é relativo, eu concordo que ela é relativa, mas uma pessoa com baixo engajamento, eh, eu vejo que é um pouco mais difícil da pessoa ter mais resultados, sabe? Porque muitas vezes ela precisa estar motivada para ela poder entregar um desafio muito grande. Eu não consigo imaginar uma pessoa que tem um grande resultado sendo pouco engajada, vamos assim dizer. Pode acontecer, mas eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil. E uma coisa importante que eu acho que ajuda muito a aumentar o engajamento, e eu acho que é a conexão com os valores da empresa. Tipo, eu acho que aquilo que muita gente acha que é um gourmetizar, né, a empresa, muita gente ainda tem esse pensamento retrógrado e bobo, né, para não dizer outra coisa, sobre cultura. Eu acho que a cultura nunca foi tão importante quanto agora. As pessoas, elas perceberam que empresas são pessoas, que não são paredes coloridas, frases motivacionais, ou piscina de bolinhas, ou mesa de ping-pong. Perceberam que, de fato, por as pessoas não estarem mais no escritório, né? Que ou você cuida da cultura e entende e tangibiliza isso, de fato, ou você vai perder pessoas. As pessoas, às vezes, elas estão desengajadas por estarem desconectadas com a cultura. Tipo, elas não conseguem reconhecer a cultura, não conseguem se identificar com a cultura, não conseguem entender quais são os valores da empresa, não conseguem entender para onde estão indo, por que estão fazendo o que estão fazendo. Então, isso cria uma desconexão gigantesca dela com o trabalho que ela executa e muitas vezes vira apenas uma troca de favores e financeiro. E isso é muito ruim. Isso gera um desengajamento muito grande que acaba gerando desinteresse. Não quer dizer que toda pessoa desengajada não entrega resultado, mas o desengajamento acaba gerando uma perda de interesse, ao meu ver, com relação ao que a pessoa está fazendo, sabe? Então, eu vejo muito dessa forma e acho que a cultura, ela nunca foi tão falada, discutida, debatida e nunca teve tanta importância quanto agora. Então, acho que propósito e valores, ela constrói conexão entre a empresa e seus colaboradores. E a cultura, óbvio, tem os ritos envolvidos, né? Tem é, várias coisas ali, manifesto e visão, que muitas vezes fica com em segundo plano, e às vezes as pessoas se perguntam, poxa, mas eu não tenho engajamento na minha empresa e tal. Talvez seja porque falta cultura. Excelente. É bom que você trouxe esse ponto, porque estava aqui no meu próximo item que eu ia exatamente abordar, o quanto é importante a gente trazer esse fit cultural na hora da seleção, para que a gente Total, consiga total. depois trabalhar engajamento. Então, não adianta você trazer um monte de peças desconexas e querer colá-lo, né? Então, assim, Exato. você quebrou vasos aleatórios e você vai querer recompor para ser um vaso único e bonito. Não vai ser. Vai ser muito difícil você conseguir conectar essas peças de volta. E essa é a importância de a gente ter cultura bem definida, os valores da empresa bem definidos, utilizar um processo seletivo onde a parte do fit cultural esteja ali presente, porque isso tudo vai facilitar. Eu costumo falar que fit cultural, ele é importantíssimo nesse momento, e a questão da gente entender o momento de carreira da pessoa, entender para onde que ela está querendo, qual tipo de desafio que motiva ela.
E isso, inclusive, fica uma dica aqui para o pessoal que ouve a gente aqui, né? Você que está aí ouvindo isso, porque muitas vezes o RH vai no perfil, vai no currículo, vai lá naquele histórico, na formação, na experiência. Mas talvez a gente começar a colocar essa pergunta para as pessoas, que é o que você gostaria de aprender, o que você gostaria de fazer, o que realmente vai te dar aquela paixão de pegar para executar. Vamos pensar na gente mesmo? Vai dizer que você está fazendo a mesma coisa há quantos anos? Né? O Gabriel já falou do Orkut, gente. Olha que diferença. Ele cuidava, né? Fazia, Sim. gente, marketing com Orkut. Quem lembra dessa época do Orkut, né? Entregou idade bonita. 2008. Né? 2008, 2009, saudades. Aquelas comunidades, né? Eu adoro acordar cedo, eu amo meu chefe. Vontade de matar o chefe das Quem comunidades. lembra? Né? Mas então assim, as coisas mudam, e de repente você vê que você quer fazer uma outra coisa, e que é isso que vai te dar realmente motivação para você estar ali naquela posição, naquele lugar. E quem sabe não é aí na sua empresa? E quem sabe você não está deixando de trazer bons talentos porque está olhando o currículo dele, só as formações, o que ele já fez até aqui. Então a gente precisa começar a perguntar, e daqui para frente, você quer fazer o quê? O que realmente vai te motivar? O que realmente te desafia? Porque isso está ligado diretamente com o engajamento. Então o engajamento ele tem a ver com a questão dos valores, com a questão de pertencimento, com a questão do desenvolvimento, quanto eu sinto que eu estou agregando, o quanto eu sinto que eu estou realmente contribuindo. Isso tudo tem a ver com engajamento. E daí, será que as pessoas aí dessa empresa, elas chegam com essa vontade de contribuir, com essa vontade de agregar, ou elas só chegam porque o salário é muito bom? Né? E porque eu falo que hoje é a Eita. grande briga nossa de mercado, porque assim, salário, benefício, tem um momento que chega ali do topo, é só a gente pensar aí, quem é da área de tecnologia já está com alguns fios de cabelo branco ou a menos, né? Então, que está nos ouvindo aqui. Porque você tem muita Sim. dificuldade. Então, assim, hoje em dia, se você for fazer briga por salário, por qualquer R$ 100, R$ 200, R$ 300, você vai perder talento. E aí, vai Sim. ser só salário e benefício? Não que isso não seja importante, mas se for só isso que vai fazer a questão da retenção dos seus talentos na empresa, você está perdido. Então, É. a questão do engajamento ela é fundamental para que a pessoa queira estar. Por quê? Porque ela vai repensar 2, 3 vezes quando ela receber uma É. proposta de terceiros. Ela vai vir Sim. conversar com você, ela vai te dar a oportunidade de uma negociação, ela vai falar que eu quero ficar aqui, apesar de que o dinheiro está sendo importante para mim. E daí talvez você reverta. Sim, total, assim, eu sou super defensor dessa tese, adoro, acho que é totalmente legítima, muitas pessoas acham, diminuem isso, vê como uma coisa, eu já vi várias pessoas, assim, já ouvi, né, várias pessoas não darem tanta importância a isso, achando que é uma coisa subjetiva, que é uma coisa que não tem como fazer, ou botando objeções, e indo por esse caminho mais conservador e tradicional. Eu acho que é uma furada, assim, sendo bem sincero e transparente e direto. Na FITS, como é que a gente faz? A gente tem uma análise inicial do currículo, óbvio, para saber se a pessoa tem os pré-requisitos e tal para a vaga. Depois disso, a gente tem, lógico, cada empresa é uma empresa, estou dando um exemplo como é que funciona na FITS. E entendo que por ser uma empresa que vende cultura, que vende gestão de pessoas, pode ser que seja o mundo ideal e seja um pouco utópico. Eu entendo, talvez adaptar para uma realidade algumas coisas, eu acho que talvez seja o melhor caminho. Mas como funciona? Tem essa análise tradicional do currículo para ver a questão dos pré-requisitos. Depois tem um desafio técnico para saber se a pessoa realmente está apta tecnicamente aquilo. Depois daquilo, tem uma conversa técnica com a pessoa na área que vai fazer aquilo que a pessoa foi contratada para fazer, já faz, né? A pessoa já faz aquilo, tem uma conversa técnica. Depois dessa conversa técnica, tem uma conversa cultural para saber, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa? Tipo, que responda perguntas como essa pessoa tem sinergia com o time? Quais perguntas que você fez para chegar a essa conclusão? Então, você coloca o time para poder também fazer parte e ser um defensor da cultura. Descentralizar, tirar isso só da mão do RH. Depois que tem uma reunião cultural com o RH, né, com a pessoa de recrutamento e seleção, e que faz uma série de perguntas para entender como é que a pessoa, se a empresa trabalha com trabalho remoto, por exemplo, né, como é que ela lida com o trabalho remoto, como é que é a comunicação dela, se ela já teve alguns problemas relacionados
a gestão à distância, enfim, para entender culturalmente e colocando, inserindo coisas relacionadas ao valor cultural, ao DNA guia, DNA referente da empresa, colocando dentro das perguntas coisas relacionadas a isso, para entender se dá match. Para entender se dá match. Depois disso, tem a conversa com um dos founders. Todas as pessoas que entram na FITS, no final da seleção, tem uma conversa ou comigo ou com o Bruno, para poder entender o quê? A história da pessoa, sentir a pessoa, entender se realmente é a pecinha do quebra-cabeça, se dá de fato match. E eu vou falar uma coisa para vocês que nos últimos processos seletivos, quase todas as pessoas que chegaram na etapa final, se eu tivesse 2 vagas, eu contrataria as 2. Se eu tivesse 3 vagas, eu contrataria as 3 pessoas. Porque elas chegam exatamente com o fit cultural da FITS. E elas já estão aprovadas tecnicamente, então eu estou super tranquilo com relação a isso. Daí a pessoa que entra, ela entra extremamente motivada. Ela entra extremamente com as competências necessárias para executar o que ela tem que fazer. E ela entra totalmente envolvida com a cultura, com os valores, tem um DNA guia, não tem um DNA repelente, e sabe que a gente é movido a feedbacks, entende como é que funciona a cultura da FIDS. Então ela já entra totalmente conectada. Depois disso, ela não é abandonada, nem você que lute aí. Ela passa por um onboarding que duram 2, 3 semanas, que Eu ela ia vai afiando o perguntar machado. isso, como que é o processo? Porque uma coisa é na seleção, né? Sim, Mas e depois que entra, para que isso seja mantido? Como que essas pessoas excelente. recebem, como que essas pessoas apoiam, como elas se ajudam? Porque a gente fala bastante do papel do líder, e daqui a pouquinho eu vou voltar com isso, inclusive para a gente falar algumas dicas, né, de como que esses gestores Uhum, podem trabalhar para melhorar esse engajamento, boa. mas o time todo é responsável, apesar do gestor ter um papel fundamental, né? O RH, eu falo que ele é o guardião dos processos, e ele vai nivelar processos, vai trazer ferramenta, vai trazer suporte, mas o time inteiro Sim. colabora. Sim, total. Eu sou muito dessa visão que tem que descentralizar o poder, descentralizar as responsabilidades, fazer com que as pessoas desenvolvam sua autogestão, seu espírito de liderança, sem precisar ter o título bonito no LinkedIn ou aquela assinatura bela do e-mail. Todos somos líderes e temos que entender que existem vários tipos de liderança, inclusive. Não apenas aquela oficial, né? Existem vários tipos de liderança e você pode exercer tudo isso. E eu acho que essa é uma questão de comportamento de liderança também, que somos todos responsáveis em guardar essa cultura, vamos assim dizer. Como é que é feito lá na FIDS e como é que eu acho que é a forma ideal de se fazer? E eu vejo isso acontecer diferente, né, em muitas empresas. Muitas pessoas entram nas empresas e a partir desse momento, olha, o que você tem para fazer é isso aqui, você que lute. E eu não concordo muito com essa visão. Eu gosto muito de entender que, agora é o momento que você precisa de duas coisas. Uma, imergir na empresa, entender tudo sobre o negócio, sobre essa área, sobre as áreas dos colegas, entender de fato tudo o que é FIDS, e para isso tem um onboard, né? Dentro desse onboard, a pessoa vai entender completamente o que é a FIDS, aprofundar, imergir de fato nos valores, nos assuntos, nos posicionamentos, no tom e voz da empresa, como é que é a comunicação, como é que é o propósito, por quê, quem faz o quê, por que faz, qual o objetivo da área, por que que é isso, para onde é que está indo. Depois disso, existe uma outra coisa que eu acho indispensável, que é integração. Porque se você tem um conhecimento através da imersão, mas você não tem, você está preparado tecnicamente, mas você não está integrado com as pessoas, vai dar muito conflito, muito conflito. Porque você acabou de chegar num lugar que ninguém te conhece, né, que você precisa ganhar a confiança das pessoas, porque ninguém faz as coisas sozinho. Está trabalhando em equipe e é remota. As pessoas não estão todo dia ali do seu lado, no cafezinho, almoçando junto, tomando água junto, caminhando pelo corredor. Não existe isso. Então você precisa ter a imersão e a integração, para através dessas duas coisas você se sentir seguro para exercer a sua melhor versão. Então, eu acho que isso dura geralmente esse onboarding entre 2 e 3 semanas. Então, a partir da terceira semana é que de fato a pessoa está colocando mesmo a mão na massa, mas ainda assim em processo de rampagem, em processo de evolução dessa segurança para começar a exercer o seu
principal potencial e desejo e expectativa dentro da empresa. E é muito importante o alinhamento disso entre líder e liderado e time, né? Não é só entre líder e liderado, e time também, que olha, essa pessoa vai passar por 2 semanas de onboarding, e que ela vai ter o objetivo de imersão e de integração. A partir da terceira semana vai começar a colocar a mão na massa, depois de mais umas 2 semanas que essa pessoa vai se sentir mais segura, e enfim, só no terceiro mês, mais ou menos, que a pessoa vai estar completamente apta, né, a ser sua melhor versão. E isso tem que estar muito, muito bem alinhado entre a pessoa, entre o líder e o liderado e os colegas também, para não criar assim, uma expectativa sobre a pessoa, que às vezes tem, né? Fulano entrou, fulano é pleno. Ah, não, na segunda semana a pessoa está voando. Não é assim, gente. Cada pessoa também tem um ritmo, né? É um A cenário gente que eu, está às cheio de vezes, pepino, né? Entre a pessoa, a gente sim, fala, graças a Deus, ela vai resolver todos os problemas em 2 dias. super-homem, Em 2 dias Mulher ela não Maravilha. sabe ainda nem aonde que ela liga, né? Total, total. Eu acho isso muito importante, integração entre as outras áreas também, Eu ia que eu vejo citar pouco isso, que às vezes a isso. gente está falando do time, mas tem que ver todas as interfaces. É Outras, com fornecedor, são as certeza. outras áreas, Sim. é cliente, com quem que a pessoa vai ter interface. Então, assim, meu, precisa cuidar desse Uhum. todo. E eu queria pegar um ponto do que você trouxe, que eu achei espetacular, que o onboarding todo ele é um processo completo. É. Hoje, o que a gente tem visto, né? Eu falo que a tecnologia ela vem para dar suporte à gestão de pessoas. E vem para ser, assim, 4 mãos para o RH, porque ela vem para Sim. facilitar muito a vida de coisas operacionais que você estava fazendo, de coisas repetitivas, de coisas que você tinha dificuldade de juntar um monte de informação, de juntar um monte de coisa. E essa tecnologia está apoiando a gente ali para otimizar o nosso trabalho. Mas, né, como tudo na vida, eu falo que é a mesma coisa que se a gente olha nosso celular, nossas redes sociais. Um monte de gente fala assim, rede social é ruim, eu perco muito tempo. Rede social é ruim, porque chega muita informação ruim aqui ao meu contato. Mas você podia ir lá e deletar. Se está tomando tempo, você desliga, você tira a notificação. A minha mesmo não tem notificação nenhuma, você desliga, você põe aqui. Então, a grande questão é que a tecnologia é o uso que você dá. Ela não é dona de Sim. você. Você que está usando a tecnologia e não a tecnologia usando você. As pessoas estão invertendo muito isso. E muitas vezes nesse processo que você estava trazendo do onboard, a gente também vê isso, né? Nossa, eu contratei uma ferramenta fantástica, maravilhosa, que vai resolver todos os meus problemas. A pessoa entra na empresa e ela só vai ter contato com a ferramenta. E ela vai ficar 2 semanas ali só no sistema, tendo acesso só no sistema, sem ninguém falar com ela. Por mais que o sistema seja bom, né? Sistema bom não resolve processo ruim. Então, a gente precisa que o processo todo seja visto, que é essa questão. Beleza, a pessoa vai fazer, gente, o sistema é fantástico, funciona muito bem. Quem vai dar oi para essa pessoa? Quem vai perguntar se ele conseguiu acessar o sistema, se ele entendeu o que está lá, se ele está com alguma dúvida, se ele conseguiu conectar? Sabe fulana que aparece lá no vídeo? É a mesma que está aqui, ó, no ramal tal, na ligação tal, no grupo X, né? Lá Sim. no Slack. Você pode adicionar ela que ela vai te ajudar. Vamos marcar um papo com ela para ela te explicar um pouco isso melhor. E assim vai. Então, assim, a gente pensar no processo como um todo, não simples e puramente a gente tacar toda a responsabilidade em cima de um sistema e depois falar assim, não funcionou. Nossa, esse onboard não foi bom, né? Nossa, por mais que a gente fez, a gente customizou tudo, a gente, né, gastamos, investimos muito, mas não está funcionando. Porque é isso, a gente tem que entender que não vai ser só ferramenta, a gente está falando de pessoas. E se a gente não vier para ter essas conversas, para ter esse cuidado 1 a 1, volta para o que o Gabriel trouxe lá no começo, a gente falou de empatia, né, como um dos princípios para a gente ter o engajamento. E o quanto a gente está sendo empático, olhando para a pessoa, para esse entendimento que ela teve sobre tudo isso que a gente passou, sobre o processo em si, sobre esse tempo, sobre as próprias expectativas da pessoa. Eu já vi, você falou sobre essa questão do time ter expectativa com a pessoa, mas eu já lidei também com a pessoa estar com expectativas com ela. Ela vir falar, putz, eu já queria estar dando resultado, e eu tenho que falar, calma, eu entendo que faz parte do seu processo, por mim está tranquilo, fique tranquilo, faz parte isso. E é um ponto também de alerta aí para os líderes, porque às vezes a gente está com muita necessidade de trazer gente, a gente abre lá um monte de vaga e quer trazer um monte de gente ao mesmo tempo. E como é que você vai dar atenção para essa galera se você trazer um monte de gente ao mesmo tempo? Não vai conseguir dar, você não vai conseguir porque continua o dia a dia rodando, você vai continuar tendo reuniões, você vai continuar tendo entregas para fazer, você vai continuar com as outras demandas do time. Então também fica isso de dica para engajamento
nessa entrada, você precisa ter tempo. Então, não abra todas as vagas, não contrate todas as pessoas, vá fazendo isso aos poucos, porque você vai dando esse ciclo de um estar conseguindo engajar, de um estar conseguindo estar ali conectado ao time, e daí você vai trazendo outro na sequência. Faz sentido isso? Não, ótima dica. Isso acontece demais, gente, demais, assim. E muitas vezes as pessoas terceirizam, né, a sua própria obrigação para a ferramenta. Isso é muito comum. Tem que entender que, Vocês de devem ver fato, né, muito como aí, né? muito, isso acontece demais, eu ouço bastante, eu vejo. Isso acontece na própria física, esse lance da ansiedade das pessoas quererem já colocar a mão na massa na primeira semana, na segunda semana. E eu digo, calma, faça que nem você, faça a mesma coisa. Mas é comum, é muito comum e eu entendo também. Às vezes a gente vai colocando uma coisinha ou outra para a pessoa ir também, né, sentindo um gostinho, mas também passando para ela e tranquilizando que, ó, aqui você pode ficar tranquila. Tipo, isso faz parte do nosso entendimento do que deve ser feito nos primeiros momentos. Fica tranquila, a gente não está esperando o resultado de ti na segunda, na terceira semana, né? Então, isso é muito comum de acontecer, é muito fruto do que essa pessoa já passou também na vida dela, que geralmente é isso, a pessoa é contratada 3 dias depois, quero o resultado, né? Infelizmente ainda existe muito esse tipo de comportamento de postura. E eu acho que esse acompanhamento que é a chave, realmente. Você tem que ter o acompanhamento das pessoas. Como é que está sendo o onboard? Como é que está sendo a entrada? Está precisando de alguma ajuda? Quem que você acha que você precisa conversar ainda, que você não conversou? Tem empresas, às vezes, que a pessoa entra e ela passa lá 3 meses, ela não conhece o CEO, ela não conversou, nunca conversou com alguém de outra área, só da área dela. Existe, isso é muito comum, tá? Infelizmente. Então, eu acho que o acompanhamento ele é fundamental. Tá acompanhando as pessoas durante todo o processo é importante. Eu trouxe até um dado aqui para compartilhar, veja que interessante, tá? Enquanto 12% das pessoas reclamam de salário, 64% reclamam de falta de reconhecimento. Olha que louco, né? Então as pessoas elas querem ser reconhecidas, elas querem ser acompanhadas, elas querem estar se sentindo próxima dos outros. Então não é a gente que está falando, são várias pesquisas que dizem que os colaboradores que são mais acompanhados é, pelos seus gestores, tem uma pesquisa da Glassdoor que diz que 53% ficariam mais na empresa se tivessem sido acompanhados pelos seus gestores. Então, é Eu ia acompanhado trazer por esse gestores, dado. não por ferramentas, né? É isso, mas os gestores precisam ter, eu falo, os gestores, gente, é um tema que eu discuto muito, né? Eu faço muito programa de desenvolvimento de liderança. E eu falo muito sobre a questão de como a gente coloca os líderes nessa posição. A maior parte dos gestores aqui no Brasil, a gente tem a cultura da gente pegar as pessoas com melhores entregas, com melhor performance e torná-las líderes. Uhum. Né? E nem sempre eles têm desenvolvidas essas habilidades, essas competências necessárias para a liderança, para a gestão de pessoas. Inclusive, também são coisas distintas. E daí o que acontece? Né? A pessoa vai se formando enquanto ela já está fazendo. Ela ganha a equipe, ela ganha o time, ela ganha os resultados para entregar, e ela vai tendo que se formar naquilo. Então, muitas vezes, eu falo que a gente teve essa mudança na gestão de pessoas, porque muita coisa era papel do RH, até lá os anos 2000, 2005, 2010, vamos lá, né? Muita coisa era papel do RH e muita coisa de gestão de pessoas passou para esse gestor, para esse líder. Só que ele não teve tempo, a maior parte das vezes, para essa formação. Outra questão, não é nem só tempo para a formação, porque ele também tem essas outras demandas ligadas aos resultados da área, aos resultados do negócio, a própria formação dele, né, as suas próprias dificuldades, a como ele lida com essas questões todas. Então, a gente precisa trazer suporte, o próprio RH, coaching, mentoria interna, essa visão também humanizada do próprio líder dos líderes, né, muito... você não deixar essas pessoas sozinhas, então elas terem também um líder presente que seja inspirador, que dê orientação, que dê direcionamento. Líderes bons precisam de bons líderes, né, para serem formados. E a gente precisa dar para eles dados e ferramentas. Porque assim, a gente vê empresa que não trabalha nada ainda com dados, nada com informações internas. Então, a gente está trazendo informações de mercado, mas eu vou trazer provocação aqui para quem está ouvindo a gente, né, enquanto RH.
Quais os últimos diagnósticos que você rodou na sua empresa? Então, quantas pessoas estão felizes e satisfeitas com os líderes da sua empresa? Com quais aspectos desse ambiente de trabalho? Com quais aspectos sobre as relações profissionais? Aonde que elas estão felizes para você melhorar, para você continuar e falar mais sobre isso? Aonde que vocês podem, onde vocês têm espaço de melhoria? Então, assim, a gente precisa saber disso, a gente precisa ter esses dados, porque daí é muito mais fácil a gente chegar para esses líderes, para esses gestores, e falarem, olha, aqui a gente tem um ponto que a gente precisa melhorar. E aqui a gente vai trazer processos, e aqui a gente vai trazer ferramentas, e aqui a gente vai trazer programas internos, ou nem sempre, nem o RH, nem os gestores precisam ter todas as soluções, às vezes a gente vai abrir uma conversa, vamos montar um comitê interno para discutir esse tema, vamos trazer isso para a mesa. Mas o que a gente precisa é, através desses dados e análises, a gente trazer isso, trazer clareza para o que a gente precisa fazer. Porque, às vezes, eu falo que é muito fácil a gente culpar líder, né? Falar, eu escrevi sobre isso esses dias no Instagram, inclusive. Falar, meu chefe é ruim, né? Será que ele está tendo clareza sobre isso? Alguém já deu esse feedback? Alguém apresentou para ele dados? Alguém já deu a mão para ele e falou, tem outra ferramenta, tem outro jeito de fazer, tem outro jeito de ser? Ou será que a gente só está taxando ele de ruim? Ou a gente só está falando que ele está fazendo de errado sem trazer apoio e solução, né? Não, super. Existe ainda um mito em que a liderança ela tem que ser perfeita, ela é perfeita, ela é incontestável, ela está num púlpito, ela está num palquinho, ela é o super-homem e a Maravilha. Existe ainda esse mito e que nós próprios, muitas vezes, nos posicionamos dessa forma, achando que isso exala respeito, isso exala autoridade, isso exala, sei lá, uma visão na minha ótica ultrapassada para essa geração que está permeando o mercado de trabalho hoje, que não vê essa essa perfeição como um sinal positivo. Eu vejo que a nova geração que está dominando o mercado de trabalho, ela está em busca do super-humano, não do super-homem, da Mulher Maravilha. Então, esse gestor que sim, que dá as orientações, que é inspirador, que ajuda a organizar as coisas, a dar os melhores caminhos, indicar os melhores caminhos, ele cada vez mais precisa ser um, um- uma pessoa de apoio psicológico para as pessoas, de destravar problemas, de facilitar as relações, de empoderamento, de empoderar as pessoas, de fazer de ajudar no desenvolvimento de fato delas e se colocar um local em que ele se mantenha vulnerável o suficiente para que os liderados os ajude a crescer também. Muitas vezes os gestores, eles acham que tem todas as respostas para todas as perguntas. Muitas vezes o liderado acha que essa pessoa vive num mundo ilusório, de filtro do Instagram, onde só existe felicidade e sorriso e zona perfeita de, de situações, né? E se coloca até num papel de não vou sugerir nada não para o gestor, porque, né, cara, ele não erra, tipo, ele tá tudo perfeito com ele não vai, quem que sou eu para ele me ouvir? E eu acho que é uma maneira simples, que eu tenho refletido muito, e que é uma maneira excelente para você quebrar um pouco esse estereótipo, é você solicitar feedback para as pessoas. Em vez de você cobrar feedbacks, você solicitar. Você gestor, você líder que está me ouvindo agora, qual foi o último dia? Feche os olhos agora e pense um pouquinho. Qual foi o último dia que você solicitou formalmente um feedback a alguém liderado por você? Quando foi? Você exige que eles te deem feedback. Muitas vezes eles não te dão. Mas qual foi a última vez que você solicitou? E eu não tô comentando solicitar feedback de outro par, ou solicitar o feedback de alguém que está ainda acima de você, né, enquanto liderança. Eu não estou falando solicitar um feedback para aquele sênior. Eu estou falando solicitar um feedback para o estagiário, que tem 3 meses de empresa. Qual foi a última vez que você chegou para esse estagiário e perguntou: o que você acha do meu trabalho?
O que você acha que como eu poderia ser um melhor gestor, uma melhor liderança para você? Eu me arrisco a dizer que no mínimo fazem o quê? Uns 6 meses? No mínimo 6 meses. E se você fizesse isso mensalmente, faça o experimento agora, nesse exato momento. Pause a nossa conversa, vá lá e solicite um feedback para todos os seus liderados. E agora volte e depois volte para cá. E daqui a uma semana, manda um feedback aqui para o podcast dizendo o que aconteceu. Manda uma mensagem para o LinkedIn da Lilian. Fale, Lilian, olha, solicitei os feedbacks e aconteceu tal coisa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Existe uma parcela que vai te ignorar? Vai, e é normal. Por quê? Porque você não tem uma relação criada ainda. Será um exemplo, esse não envio de um feedback perante uma solicitação da liderança, e se nada acontecer, será uma resposta que você vai ter que não há uma conexão criada. Há um problema grande de comunicação. E aí já é um indício, já é uma pista que você precisa fazer alguma coisa para se aproximar mais das pessoas. Porque se você solicitando um feedback, você não está tendo uma resposta sobre isso, é que tem um grande problema ali. E aí, para fechar, qual foi a última vez que você rodou uma pesquisa, uma simples pesquisa com os seus liderados? Pode até ser uma pesquisa anônima. Qual foi a última vez? Eu me arrisco a dizer que, no mínimo, tem uns 3 meses, assim, sendo bem bonzinho. Mas certamente é mais que isso. Faça um exercício, um novo exercício. Pegue temas que você acha que as pessoas pensam de um jeito. Faz um teste. Eu acho que se eu fizesse tal coisa, meus liderados iam adorar. Pegue essa coisa e faça uma pesquisa. Muitas vezes você vai se surpreender com as respostas. Que você iria fazer uma coisa que você tinha certeza que ia ser sucesso e as pessoas queriam outra. Isso acontece muito, muito. E a gente usa pouco desses recursos, que são simples, não precisa ler livros gigantescos para aprender a fazer isso. Você já sabe fazer. Só falta você fazer de fato. Querer ouvir, né? Porque eu acho que muita E gente também querer não ouvir faz porque é não fato. quer ouvir. Porque Isso é verdade. claro que a gente tem que tomar um cuidado, inclusive eu sempre coloco isso também para RH, eu falo, nunca pergunte aquilo que você não tem poder de mudar ou aquilo que você não está querendo mudar. Então nem pergunta. Se você vai perguntar, se você vai abrir caminhos para depois você não conseguir dar respostas, né? Nem pergunte. Cria uma Mas muitas expectativa vezes, ali frustrada, né? exato, assim, nem toca no assunto, já que você não vai resolver. Agora, tem outros assuntos que muitas vezes a gente está com medo de tocar no assunto. Tem coisas que a gente está ali com receio do que vai vir, mas a gente já tem, inclusive, sabe a resposta. Esse medo é sinal de que a gente sabe o que vai vir, né? Você não está querendo realmente tocar ali naquele tema, mas tem que abrir. Uma questão muito, muito simples, Gabriel, que eu costumo dar como dica para puxar esses feedbacks de equipe, inclusive, é a questão da melhoria. Então, em pequenas questões. Então, por exemplo, você faz uma reunião semanal, você faz uma reunião de metas, uma reunião de fechamento, enfim. Pergunta para o time, ou faz lá um forms para o seu time, perguntando o que a gente pode melhorar nisso? O que a gente pode melhorar do convite, Boa. da condução? O que a gente pode melhorar da forma como eu falei com vocês, da forma como foi conduzido? O que a gente pode melhorar do dia e horário que é marcado? O que a gente pode melhorar? A gente tocou um projeto, o que a gente podia melhorar disso para o próximo? Então, assim, essa questão do que a gente pode melhorar, ela fica muito positiva, porque a gente não está olhando só para o que está errado. Porque eu falo que tem muita coisa que está errado, tá, mas que funcionou, né? Eu, como consultora, quantas empresas a gente entra, a gente vai começar trabalho, e o pessoal fica com medo e começa a apresentar as coisas, começam a falar assim, olha, isso daqui a gente sabe que está errado. Eu falo, fica tranquilo, deu certo até aqui. Talvez a gente tenha coisas mais legais para fazer daqui para frente. E esse podemos melhorar, ele vem exatamente com essa visão, né? A gente pode fazer coisas melhores, a gente pode ir além, a gente pode trazer novas ideias. E daí não importa se é a ideia do estagiário, se é a ideia do sênior do time. Todo mundo pode ter ideias e contribuições, visões diferentes sobre o tema, estudar sobre aquilo, trazer sugestões. E a gente indo aqui para o nosso fechamento, né? Já no finzinho, vamos falar de algumas dicas práticas, né? Eu costumo falar, Gabriel, que muito líder se perdeu nessa questão de engajamento, em comunicação, em várias coisas aí, durante o trabalho remoto, mas que são exatamente porque ele já não tinha grande habilidade com isso quando estava lá no presencial.
E daí foi para o remoto, é claro que tudo ficou muito mais difícil, né? Porque se eu já não tinha uma boa comunicação, uma boa relação com o meu time, se eu não sabia como engajá-los no presencial, e daí foi para online, ela colocou uma barreira, né? Ou uma desculpa muito boa no meio do caminho, é claro que as coisas vão ficar mais tensas. Mas Sim. existem boas práticas, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar esse engajamento. Eu costumo colocar como coisas, gente, simples, 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 simples. Eu vou trazer 3 dicas, depois eu vou jogar a bola lá para o Gabriel para ver o que ele traz de dica aqui para vocês também. Uma questão é fazer reuniões curtas e rápidas semanais. Reuniões de alinhamento, a gente faz aqui no time reunião de meia hora. Então, assim, é reunião de meia hora para falar, olha, essa semana os desafios são esses, o rumo é esse, a prioridade é essa. Cada um já sabe o que está ali acontecendo. Então, todo mundo participa, os principais pessoas, elas têm tempo ali na reunião para se apresentar. Hoje a reunião foi 25 minutos, não foi nem meia hora. A gente estava já todo mundo com tudo na ponta da língua ali para já falar. E isso traz as pessoas, conectam ela nos objetivos, nos resultados, nas tarefas que precisam ser feitas. Então você não fica com gente perdida no meio do caminho. Então essa é uma das dicas. A outra dica que eu quero dar é sobre comunicação. Canais de comunicação claros e bem definidos. Até trouxe o exemplo no começo, né? Aquele WhatsApp, 10 da noite, expectativa de que outro receba. Mas ele está contando que ele tem que responder o WhatsApp seu 10 horas da noite ou não? Né? O que foi combinado? Então, quando eu falo de ter comunicação em canais, é combinar o que a gente pode, o que a gente não pode, por onde que a gente fala, que tipo de assunto, quais são as urgências que a gente precisa ter, porque às vezes as pessoas estão ali te respondendo mensagens tarde da noite, você está deixando a pessoa tensa e você nem precisava da resposta naquela hora. Então, precisa combinar o que a gente vai falar, por onde a gente vai falar, e urgência tem que ser realmente urgência, não tudo ser urgência. E por fim, minha terceira dica aqui para vocês, para engajamento, é saiam do profissional. A gente precisa ter meta, a gente precisa ter resultado, no final do mês a gente precisa estar ali com as entregas em ordem, mas também a gente precisa lembrar que a gente precisa socializar, que a gente precisa conviver, que a gente precisa aumentar o vínculo e que muitas vezes são essas atividades extras que vão fazer exatamente com que na hora do perrengue a gente estenda braço ali, a mão para o nosso colega. A gente fala, putz, eu não sabia que o Gabriel está com um bebezinho na casa dele, agora eu sei, né? E daí eu sei que ele está com uma dificuldade maior, eu não vou chamá-lo para uma reunião de X horário, porque agora eu sei sobre isso, mas antes eu não sabia, né? Sim. Então a gente faz aqui alguns eventos, então é você pegar uma sexta-feira e fazer um happy hour, um café da manhã, cada um na sua casa com o seu café na sua mesa, mas você marca o café da manhã para discutir, para falar de coisas aleatórias, para falar de uma viagem, para falar das vontades. A gente fez aqui uma questão em time. A gente tem as metas, né, do mês, a gente tem o trimestre, mas a gente fechou as metas pessoais. Então, a gente construiu um quadro onde a equipe inteira teve que escrever ali quais são as suas próprias metas, sonhos, vontades, o que vai fazer para si. Legal, muito E daí, bom. uma vez por mês, quando a gente olha para os resultados do mês, a gente olha para os resultados pessoais também. E aí, você fez, não fez? Daí tem gente que está lá fazendo corrida, o outro colocou aula de inglês, o outro colocou ter mais tempo com o filho, enfim, cada um com a sua realidade. Mas a gente compartilha isso enquanto time. Muito bom, que aí com isso você acaba criando uma conexão entre as pessoas, né? Porque se as pessoas conseguem te entender enquanto não existe diferença entre pessoal e profissional, né, gente? É uma coisa só, o ser humano é um só. E quando você consegue entender o contexto e a realidade e os sonhos e os objetivos do outro, você acaba se integrando mais, né? Você acaba trabalhando não apenas para a empresa, você trabalha para o outro, né? Quando você agenda uma reunião, por exemplo, que não seja no horário que eu estou dando banho no meu filho, por exemplo, né? Por exemplo, às 5 horas, das 5 às 7, é um horário que eu já deixo fechado, que é o horário do ritual com meu filho. Então, é um horário que eu pegava ele na escola, agora já mudou o horário, mas que eu pegava ele na escola, que aí tinha o banho, aí tinha a comida, depois tinha trocar, depois tinha que ler a história, depois tinha que botar para dormir. Cara, ali é inegociável para mim. Então, a partir do momento que as pessoas sabem que aquele horário é um horário importante para mim, eles não marcam, eles estão fazendo uma coisa não apenas pela empresa, mas por mim também. Então, eu acho muito massa essa ideia. E indo pelo campo das dicas ali, e eu acho, gente, que o tema que a gente está falando aqui é de extrema importância,
de engajamento remoto, engajamento de colaboradores. Eu estava lendo até antes de começar aqui o nosso papo, uma pesquisa do Sociedade de Gerenciamento de Recursos Humanos, uma pesquisa que saiu agora recente, mês passado, que diz o seguinte, que 80%, quantas pessoas que foram entrevistadas? Foram mais de 10 mil pessoas, se eu não me engano. 80% das pessoas entrevistadas relataram que manter o moral e o engajamento dos funcionários era uma prioridade. 78% disseram que reter talentos é uma prioridade também, e que a maioria delas disseram que encontrar e recrutar talentos necessários, com habilidades necessárias específicas, também era uma prioridade. Depois eu acho que a gente pode compartilhar essa pesquisa, eu vou mandar aqui para a Lilian, para ela mandar para os ouvintes também, para darem uma estudada, que é uma pesquisa muito grande, com uma série de insights bem importantes, pesquisa internacional, que às vezes ditam tendências para cá. Então, mostra que esse assunto, né, de engajamento de pessoas, engajamento de colaboradores, é uma realidade já, não é uma coisa que é secundária, é uma prioridade, gente. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. E também indo na ideia das 3 dicas ali, que eu digo que são indispensáveis para fazer com que as pessoas se engajem mais na tua empresa e tal. Uma delas é o one-on-one. Eu acho que o one-on-one é um ritual que eu faço a cada 15 dias com meus colaboradores. Eu fazia uma vez, eu comecei fazendo, né? Antes do remoto, eu fazia uma vez a cada 3 meses. Depois, quando entrou em remoto, eu comecei a fazer uma vez a cada 2 meses. Depois, eu fui para um mês. Depois, eu fui para 15 dias. Depois, eu fui para semanal. Aí, agora, eu fui para 15 dias de novo, porque eu já entendi que eu já tenho uma relação criada muito legal ali com as pessoas do meu time. Mas o one-on-one é uma coisa indispensável. É um momento entre líder e liderado de conversa franca, que é uma conversa de conexão total, de abertura, de vulnerabilidade, de coisas pessoais, de coisas profissionais, e que tem que haver essa disciplina desse ritual. Para mim é indispensável, é uma chave para que você consiga criar essa relação que a gente está tanto repetindo aqui, mas que ela é indispensável, ela é a gasolina, é o álcool da churrasqueira, da fogueira, né? Eu como nordestino, né, lembro agora do São João, mas é o que precisa para a coisa fluir. Você precisa ter essa relação com as pessoas, senão não adianta nada. Não vai ter pessoa que se engaje com a empresa se não existe relação ali dentro. Que seja apenas uma relação de trabalho, de fato. Não, tem que ter uma relação maior do que isso para ser considerado de fato um engajamento. Então, o one-on-one, se você não tem uma conversa franca, frequente, contínua e importante entre líder e liderado, você está, com certeza você está falhando grave e de maneira crítica em um fator que, para mim, eu considero indispensável para se aumentar o engajamento da empresa. Então, one-on-ones, com certeza. Outra é essa questão do reconhecimento. Então, quando você está reconhecendo as pessoas por um esforço, por uma dedicação que ela teve, por um conhecimento que ela adquiriu, uma vitória que ela conquistou, e não apenas aquela meta batida, você está mostrando que você valoriza as pequenas vitórias do dia a dia. E as pessoas, elas adoram quando elas são reconhecidas por fatores que não sejam apenas aquela meta que ela tem a obrigação de bater. Então, por outras coisas, ela ajudou um colega, fez uma coisa surpreendente ali, fora da expectativa, vai lá e para uns minutos para reconhecer a pessoa. Isso faz parte do seu trabalho, não é uma coisa que se der, você faz. Você tem que fazer isso. Faz parte da sua responsa enquanto liderança. E quem não é liderança também faça isso. E quanto mais pessoas estimulam que isso seja feito, você acaba até estimulando que a própria liderança olhe para aquilo e fala: meu, todo mundo está reconhecendo uns aos outros, eu apenas líder, não estou fazendo o que para mim é básico. Rola até um incômodo, então é uma forma de você que não é líder, que está me ouvindo, também estimular que o seu líder reconheça, né, através de mais reconhecimento. E para fechar, eu acho que a questão do feedback. É, dar mais feedbacks, não precisa ser TCC back, não precisa ser feedback gigantesco para que você colabore. Eu acredito muito que só existe um tipo de feedback, que é o de desenvolvimento. A partir do momento que você está elogiando alguém, você está desenvolvendo ela. Muita gente, às vezes, desvaloriza o feedback positivo e acaba que, não, só vou mandar um feedback quando tiver alguma coisa que a pessoa possa melhorar. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que quando você manda um feedback positivo, você está ajudando a pessoa a melhorar algo que ela já é boa.
Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas dão feedback, fazem algo e que para ela é uma coisa normal, uma coisa que ela faz tão natural que ela nem percebe. E se ninguém vai lá e fala, meu, isso aqui que você está fazendo é genial, a pessoa para de fazer às vezes. Então, se você está dando um feedback positivo, você está desenvolvendo aquela pessoa para que ela seja ainda melhor no que ela já faz de bom. E se for um feedback de fato, entre aspas, de desenvolvimento, você está fazendo com que ela melhore uma coisa que às vezes ela não está percebendo, às vezes é uma coisa que ela não está sacando, que ela não faz, por exemplo, e você pode ajudar a abrir os olhos dela. E isso faz com que ela se sinta mais desafiada, mais motivada, tire ela da zona de conforto muitas vezes. Isso faz com que as pessoas acordem, vamos assim dizer, e de maneira a se motivar e se engajar mais na empresa. Então, essas três coisinhas eu acho que são muito importantes: feedback, reconhecimento e one-on-one. Excelente. Estava na minha lista de dicas também, viu? A gente está super alinhada. Ó, E, inclusive, né, máximo. Gabriel, você dando esse feedback, você fazendo um ano a ano, você entende o que está acontecendo com a questão do engajamento. A pessoa realmente Sim. pode estar no momento que ela não está mais afim. Ela esteve, mas ela não É. está mais afim de continuar na organização. E E tudo tudo bem, né? bem, e vamos, É, vamos alinhar isso, e vamos fazer essa transição de uma forma ajustada, de uma forma alinhada, né? Por justo. que os términos precisam ser traumáticos? Não Né? Por que a precisa, gente né, não gente? pode conversar sobre isso? E a gente Total. precisa, e nessas conversas e com essa abertura, a gente vai aprender, inclusive, a entender quando chegou a hora de ter essas conversas de finalização de ciclo. Isso Pessoal, aí. conversa ótima com o Gabriel, mas a gente aqui, ó, já estouramos nosso tempo, passamos aqui do tempo previsto. Queria agradecer, primeiro, você que está aqui com a gente, ouvindo, assistindo, né, nossa primeira edição aqui de podcast agora com imagem no YouTube. Para comemorar, eu não sabia, mas eu fui pesquisar datas aqui, Gabriel, março de 2020, exatamente 2 anos atrás, você estava aqui com a gente no Nossa, podcast. coincidência, hein? O tempo passa, o tempo voa. É, tu Boa, vê? Fides, que eu falei para o Gabriel no começo, quanta diferença, né? Quando eu conheci ele, exatamente a gente bateu Sim, esse papo, a Fides estava lá bem menor, crescendo bastante. A gente gosta muito de acompanhar daqui, vendo evolução. A gente indica para os nossos alunos e para os nossos clientes, que é uma plataforma realmente sólida, com um bom time, com boas soluções, confiável. E eu até estava contando para ele, a gente sempre vê nos grupos de alunos nossos também os comentários e o pessoal ali, os próprios alunos indicando um para o outro. Isso é incrível, isso é o que realmente mostra para a gente que a gente está na direção certa. Então, Gabriel, brigadíssima pela segunda presença aqui com a gente. eu que agradeço. Para mim é uma satisfação sempre estar conversando com você, estar participando dos projetos. Eu fico muito feliz em ter momentos como esses e aprender mais, de ouvir e de compartilhar um pouquinho do que acontece aqui no dia a dia. Eu acho que é uma forma que a gente tem também de devolver um pouco do que o universo nos dá, né? Então, parar um tempinho para conversar aqui é um prazer grande, uma felicidade enorme. Obrigado. Brigadíssimo. É claro que o nosso público aqui todo mundo já conhece, mas vamos fechar falando isso, né? Quais soluções a FIT está trazendo hoje para o RH? Ah, maravilha. Vamos lá. Então, gente, para você que está me ouvindo, pesquisa aí sobre a Feeds, vai no A LinkedIn, gente, a vai no gente vai deixar o Instagram, vai link no aqui Google. junto, ó. Massa, ótimo. A Feeds ela é uma plataforma completa para aumentar o engajamento. Olha o engajamento, a gente falou tanto dele, né? A Feeds ela ajuda, ela não resolve, né? Como a Lilian falou, precisa da metodologia, da cultura, dos ritos, mas a Feeds ela colabora para aumentar o engajamento, por consequência, o desempenho dos colaboradores. Como? Através de várias soluções de gestão de pessoas em um lugar só. Então, no mesmo lugarzinho, você tem esse trabalho de reconhecimento, você tem um ambiente para entender a saúde mental das pessoas, você tem um ambiente para mandar feedbacks, solicitar feedbacks, para acompanhar os objetivos de cada time pelos OKRs, gestão de objetivos e metas. Você pode lançar pesquisa interna, pesquisa por pulsos automatizada, avaliação de desempenho, comunicados, enfim, tudo isso aí em um lugar só, gamificado, então além de ser uma coisa importante, ela é divertida, então faz com que as pessoas usem mais e acabam adquirindo essas boas práticas de gestão de pessoas. Então, a FIDS ela tem esse propósito de criar ambientes de trabalho mais felizes, porque a gente entende que as pessoas que compartilham sua emoção, que recebem feedbacks, que são reconhecidas,
e sabem para onde vai, para onde a empresa está indo, a gente entende que as pessoas são mais felizes. Então, a gente tem esse propósito de criar ambientes de trabalho mais felizes, estão impactando mais de 100 mil pessoas já no mercado, em mais de 900 empresas pelo Brasil e pelo mundo afora. Já temos clientes até na Argentina, no Chile. Estamos bem felizes com tudo que vem acontecendo nesses quase 4 anos aí de vida e vem muito mais novidades pela frente aí. Aguardem e nos acompanhem que vocês com certeza vão gostar. Deixa Vai ser um sair as prazer novidades que a recebê-los. gente chama o Gabriel de novo para vir aqui. Pode Né? deixar. Ter a terceira presença dele, daí já pode pedir música, igual no Fantástico. Boa, né, já posso pedir Gabriel? música. Tá bom. Gente, obrigada pela presença, vocês que estão ouvindo. Obrigada, Gabriel. Obrigada e até o próximo. Até o próximo. Valeu, gente.